Olá, tudo bem? Nós vamos retomar, sou o professor Dalcio, novamente me apresentando, e nós vamos retomar com relação às aulas de onda que nós vimos na nossa primeira aula, e agora nós vamos continuar vendo com outra classificação de ondas, que é quanto à natureza, né? Então acompanhe aqui na tela, por favor. Então vamos lá, nós temos aqui quanto à natureza, nós também podemos classificar as ondas em mecânicas. Quem são as ondas mecânicas? São ondas que necessitam obrigatoriamente de um determinado meio para se propagar. Por exemplo, para eu criar uma onda no mar, eu tenho que ter um meio líquido, senão não consigo gerar aquela onda. Para eu gerar uma onda numa corda, eu preciso de um meio material, eu preciso da corda, que é o meio material por onde a onda vai se propagar. A onda sonora, para ela se propagar, ela precisa de um meio material. Esse meio material é o ar que nos cerca, né? Então, a onda sonora, ela necessita de um meio material para se propagar. E esse meio material ele pode ser gasoso, ele pode ser líquido, ele pode ser sólido. O som ele se propaga no meio sólido. O som ele se propaga no meio líquido. E o som ele se propaga no meio gasoso. Então eu tenho que ter algum tipo de meio material para esta onda sonora se propagar. Porque se a onda sonora não tiver um meio material, ela não consegue se propagar. Por isso que a gente diz que no vácuo não tem como as ondas sonoras se propagarem no espaço sideral. Não tem como as ondas sonoras se propagarem. Por quê? Porque lá não tem um meio material por onde o som possa se propagar, né? E aí o som ele se propaga também por meios sólidos. Quer ver? Percebam aí neste GIF, nesta animação. Ele vai voltar agora. Percebam o cachorrinho. E ele percebe antes de todo mundo que alguma coisa errada está acontecendo. Por quê? Porque o som ele se propagou através do meio sólido. Ele se propaga através do meio sólido. E o cachorrinho, que tem uma sensibilidade muito maior do que a gente, ele percebeu isso. Então, ele antes já saiu do local, né? Então, voltando para cá. Então, as ondas mecânicas, elas necessitam de um meio material para se propagar. Essa é a principal característica das ondas mecânicas. Por que elas recebem esse nome mecânica? Porque eu gero elas mecanicamente. Elas são geradas mecanicamente. Está aqui, ó. Eu estou gerando esta onda de maneira mecânica, né? E precisa de um meio material, pode ser um sólido, um líquido ou um gás, mas a onda mecânica ela precisa de um meio material para se propagar. Voltando para cá. Frequências sonoras percebidas pelo ouvido humano e por alguns outros mamíferos. Então aqui, ó, falando de ondas sonoras, né? Que é uma das principais ondas mecânicas que nós temos. Aqui nós temos uma faixa em que o ser humano ele consegue captar. O ser humano ele só consegue captar sons que tenham frequência de 20 até 20.000 Hz. Fora dessa faixa, o ouvido humano não consegue captar. E, logicamente, nem todos os seres humanos conseguem captar dentro dessa faixa aqui. Alguns têm faixas reduzidas, conseguem captar uma faixa menor de ondas sonoras, mas nunca maior do que essa faixa aqui. Então, o ser humano ele só consegue captar sons que tenham frequência entre 20 a 20.000 Hz, tá? Esse aí é o que nós chamamos de espectro sonoro para os seres humanos, tá? O espectro de audibilidade está aqui dentro dessa faixa.
Para comparar, para fazer um comparativo, eu coloquei outros mamíferos aí. Por exemplo, o elefante, e eu não identifiquei esse animalzinho aqui, uma toupeira, está aqui escrito. O elefante e uma toupeira, eles já conseguem captar sons dentro dessa faixa aqui, ó. A toupeira e o elefante, eles conseguem perceber sons com frequências menores do que o ser humano. Tá aqui, ó. Mas eles não conseguem perceber sons numa faixa, por exemplo, a partir aqui, não tenho aqui a informação numérica, mas eles só vão até essa faixa aqui de audibilidade dos seres humanos. Então, para cá, eles não conseguem perceber, eles não captam. Mas eles captam infrações. O que são infrações? São aquelas ondas sonoras que estão abaixo dos 20 Hz. E quem são os ultrassons? Os ultrassons são aquelas faixas, são aqueles sons que estão acima do 20.000 Hz, tá? Então daí vem a ideia, né? Vem o nome ultrassom e infrassom. E aqui é o espectro sonoro para os seres humanos. Bora comparar com nossos pets, né? Nossos pets. Gatos e cães, praticamente eles estão aqui dentro da mesma faixa, ó. Ou seja, os gatos e os cachorros, eles praticamente ouvem tudo que o ser humano ouve. E mais um pouco, ó. Ó, para cá, mais um pouquinho para cá. Ou seja, eles têm uma faixa, eles têm um espectro sonoro bem maior do que nós, seres humanos, né? Olha para cá rapidinho. É por isso que às vezes o nosso cachorrinho, ele começa a latir e a gente, esse cachorrinho tá latindo do nada. O que está acontecendo com ele? Não, ele não está latindo do nada. Na realidade, surgiu um som, né? Apareceu um som, uma frequência sonora que o ouvido do cachorro capta, mas o nosso não. Então ele está ouvindo um som e ele começa a estranhar e começa a latir. E nós, como temos uma faixa de audibilidade, um espectro sonoro menor que o deles, a gente não consegue perceber, né? Então por isso que às vezes eles começam a latir e parece que eles estão latindo do nada. Não, eles estão ouvindo um som que nós não ouvimos. Outra coisa também é aquele apito, que geralmente algumas pessoas utilizam até como forma de adestramento, mas aquilo ali é uma maldade até, eu considero até uma maldade com os bichinhos. Por quê? Porque você emite um som que está incomodando o seu animal, mas não está nos incomodando porque a gente nem ouve, né? Ele emite um som, uma onda sonora que nós não captamos, mas eles captam, né? Então algumas pessoas utilizam, hoje em dia eu não vejo muita utilização, muita gente utilizando isso, mas se utilizam eu não aconselho. Por quê? Porque ali você está incomodando o seu animalzinho, porque ele está ouvindo um som, e se você for perceber, olhe para cá, é um som com uma frequência com certeza maior do que aquela que nós ouvimos. Imagina, nós chegamos até uma faixa do 20.000. Imagina eles que vão até os 40.000. Então eu faço um apito que tem uma onda com uma frequência elevadíssima que o meu ouvido não capta, mas que o meu animalzinho capta, tá? E eu coloquei outros animais que são também assim, eles têm um sistema biológico muito avançado, né? Que são os morcegos e os golfinhos. Inclusive, morcegos e golfinhos, eles têm um biosonar, né? Uma ecolocalização que na próxima imagem nós vamos ver. Mas antes disso, percebam, olha a faixa do espectro sonoro para golfinhos e morcegos. É uma faixa muito grande, ou seja, eles percebem uma grande maioria das ondas sonoras, né? Não à toa, continuando olhando para cá, não à toa, esses dois animais, eles se ecolocalizam. Eles têm o biosonar. O que é isso?
é uma forma de localização que eles têm, que eles usam ondas sonoras. Eles emitem ondas sonoras e esperam o retorno dessas ondas sonoras. É incrível a capacidade que esses animais têm. Os golfinhos, eles têm aquele som também característico. Vocês já devem ter ouvido aquele som característico. Eles ficam emitindo ondas sonoras e esperam o retorno. Volta para cá. Então isso nós chamamos de ecolocalização ou biosonar. Como é que funciona? O animal, o morcego, ele é um animal de hábitos noturnos. Ou seja, ele sai à noite para caçar. E para ele sair à noite para caçar, para se alimentar, enfim, ele não tem luz. Então, o sistema de visão deles não é tão avantajado. Por quê? Ele não tem luz. Mas se vocês forem perceber, eles têm orelhas que tem toda uma característica, tem toda uma biologia por trás que captam sons, e não só captam sons. O morcego, ele tem a capacidade de emitir um som. Quando ele emite esse som ele bate no obstáculo, ou então ele bate em outro animal que está à frente dele, e este som ele retorna. Nós chamamos isso de eco, né? Eco é o retorno do som. E aí, o que o morcego faz? Ele capta o retorno do som que ele enviou. Quando ele faz isso, quando ele capta esse som, dependendo do tempo que este som foi e voltou, ele consegue estimar a distância que ele está daquele obstáculo. Olha que coisa incrível, né? Ele consegue saber mais ou menos a que distância ele está daquele obstáculo. Ainda tem mais. Ele consegue saber, dependendo do retorno do som, se for um animal, um outro animal, ele consegue saber se o animal está se aproximando ou está se afastando dele, levando em consideração o que nós chamamos de efeito Doppler. É claro que isso não é assunto da aula de hoje, mas posteriormente a gente vai estar trabalhando também o efeito Doppler. Então, por efeito Doppler, a onda sonora que retorna, ele consegue saber se o animalzinho ele está se aproximando ou está se afastando dele, né? É incrível. O golfinho também. O golfinho ele também tem esse poder de ecolocalização, né? Volta para cá. Então aqui nós temos e aqui nós colocamos um submarinozinho, né? Uma imagem, só para comparar que nós temos tecnologias que trabalham com os famosos sonar. O que é um sonar? Parecido com o que acontece com os animais, o sonar, ele emite uma onda sonora e espera o retorno. Este retorno da onda sonora, o sonar, ele descreve, ele faz uma imagem dependendo do retorno daquela onda sonora. Então ele tem sensores que captam esse retorno, que vão estimar a que distância está um certo objeto ou um certo obstáculo e qual é a forma, né, deste obstáculo. Ele consegue fazer uma imagem daquele obstáculo ou daquele objeto. Então o sonar ele é um avanço tecnológico que veio desse estudo de ecolocalização dos golfinhos, dos morcegos, né? Então aí um benefício. Lembrando que esta onda sonora, né? Volte para cá. Lembrando que esta onda sonora, qual é a característica dela? Ela é uma onda longitudinal. Lembram da aula passada, a onda transversal e longitudinal? Então esta onda sonora, ela é uma onda longitudinal e uma onda mecânica. Por que uma onda mecânica? Porque precisa de um meio material para se propagar. Necessita deste meio material. Então aqui eu fecho as ondas mecânicas e aqui nós vamos tratar agora das ondas eletromagnéticas. Quem são as ondas eletromagnéticas? São ondas que transportam energia
sem a necessidade de um meio material. Então, olha aí, já está aí a primeira característica forte do que é uma onda eletromagnética e do que é uma onda mecânica. Enquanto a onda mecânica precisa de um meio material, a eletromagnética ela já não necessita do meio material, propagando-se até mesmo no vácuo, ou seja, onde há ausência de matéria, a onda mecânica ela se propaga, não tem problema nenhum. E aí eu coloco uma imagem, é claro que isso aí é só um esquema de como seria a onda eletromagnética, porque não tem como a gente visualizar, né? Então aí a gente coloca um esqueminha aí mostrando como seria essa onda eletromagnética, né? Uma onda eletromagnética, pelo próprio nome eletromagnética, ela nada mais é do que a combinação de um campo elétrico com um campo magnético. E isso aí é só para ilustrar, né? Nós não vamos aqui explicar o que é um campo magnético, o que é um campo elétrico, até mesmo porque vocês devem saber um pouquinho, pelo menos, do campo magnético, né? Que é aquele campo que está envolto de um ímã. Tudo bem, isso aqui é só para ilustrar. O que eu quero que vocês entendam? Enquanto que nas ondas mecânicas há um meio que oscila, nas ondas eletromagnéticas, o que está oscilando são campos elétricos e magnéticos, tá? É só essa a diferença. Olha para cá rapidinho. Enquanto que uma onda mecânica, eu preciso pegar um meio e agitar esse meio, né? Perturbar este meio para que a onda se propague, a onda eletromagnética, eu não preciso perturbar o meio. Na realidade, a perturbação ela já é gerada por um campo elétrico e um campo magnético. Não se preocupe com isso. É só para você saber que existe essa onda eletromagnética. Lá na frente, lá no ensino médio, quando você for estudar campo elétrico, campo magnético, você vai entender isso melhor. A princípio, é só para a gente saber que esta onda ela existe e ela é muito importante, tá? Então, voltando. Outra informação importante das ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas se deslocam no vácuo com velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Olha que incrível, né? Olha que absurdo. Então, se te perguntarem algum dia qual é a velocidade da luz, a velocidade da luz no vácuo é uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, né? A velocidade da luz é esta aí, né? Que incrível, que absurdo essa velocidade, né? Por que a luz tem essa velocidade? Porque a luz é uma onda eletromagnética, né? Então, todas as ondas eletromagnéticas, elas têm essa velocidade quando elas se deslocam no vácuo. A luz do Sol, quando sai lá do Sol e chega até o nosso planeta, ela viaja pelo vácuo, através de uma onda eletromagnética, que não precisa de um meio material. Ela vem com que velocidade? 300 mil quilômetros por segundo, aproximadamente. Então essa aí é mais uma informação sobre as ondas eletromagnéticas. Continuando aqui. Mais importante até do que isso, né, saber a velocidade de uma onda eletromagnética, é saber essa próxima habilidade que nós temos aqui, que nós vamos trabalhar, que é classificar as radiações eletromagnéticas por sua frequência, fontes e aplicação, discutindo e avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, raio-x, forno de micro-ondas, fotocélulas. Enfim, esta é a habilidade número 6 do ensino fundamental. Então, nós vamos colocar aqui, no primeiro momento, o espectro. Este aí é o espectro que nós temos das radiações eletromagnéticas. Essas aí são quase todas, né? Tem faltando uma ou outra, mas tudo bem. Percebam que bem aqui, ó,
nós temos uma pequena parcela de todas essas radiações eletromagnéticas, bem aqui, nós temos uma pequena parcela que nós podemos captar com nossos olhos, que nós podemos ver, que é o espectro visível. Ó, que é a luz da lâmpada, tá bem aqui, sol, tá bem aqui, tá? Ele tá afastado um pouquinho para o lado, mas tudo bem, não tem problema. Então, esse aqui é o famoso espectro visível. É o espectro que nós podemos capturar com nossos olhos. Voltando para cá. Então, dentro dessa faixa grande de ondas eletromagnéticas, nós temos uma pequena parte que nós chamamos de luz visível, ou radiação visível, ou espectro visível das ondas eletromagnéticas. Essa pequena parcela são aquelas que nós podemos captar com nossos olhos, que é a luz que vem dos refletores, que é a luz que vem do sol, que é a luz que vem dos objetos, porque agora eu consigo enxergar esses objetos que estão aqui atrás, eu consigo enxergar eles, por quê? Porque a luz ela está incidindo neles, ela bate neles e retorna e vem até os meus olhos, e os meus olhos captam essa luz, eles conseguem captar essa luz. Diferente de um raio-x, por exemplo, que quando eu vou, geralmente fazer ali um raio-x, eu não consigo enxergar a onda eletromagnética que está sendo emitida ali sei lá, no meu braço. Não. Por quê? Porque aquela onda eletromagnética ela está fora da faixa do visível. O que está dentro da faixa do visível é apenas a luz visível, a luz que consegue ser captada pelos nossos olhos. Voltando para cá. Então, ó, aqui nós temos ondas de rádio AM, bem aqui nós temos, aqui é rádio FM e TV, tá? Aqui bem aqui tinha um FM, não sei porque ele sumiu, apaguei de alguma maneira, não sei. Enfim, bem aqui é FM e TV. Vocês percebam que as ondas elas vão ficando longas e depois elas vão ficando curtas. O que significa dizer? Uma onda longa, ela tem baixa frequência. Uma onda curta, ela tem alta frequência. Isso é importante da gente perceber. Então, quando falarem em ondas longas, é por quê? Porque elas têm comprimento de ondas maiores. Se ela tem comprimento de ondas que são maiores, é porque ela tem uma frequência baixa. Ondas curtas é porque elas têm comprimento de ondas menores. Mas se elas têm comprimento de ondas menores, é porque a frequência delas é maior. Então, dentro do espectro aqui das ondas eletromagnéticas, eu vou ter ondas de baixa frequência e ondas com alta frequência. O que é a frequência? É aquele número de repetições que eu tenho dentro de um intervalo de tempo. Então aqui, ó, as ondas de rádio, por isso que quando eu comparo onda de rádio AM com ondas de rádio FM, geralmente os locutores eles fazem isso. Os locutores lá das rádios, eles falam ondas médias, ondas longas, ondas curtas, enfim. Geralmente as rádios AM, elas têm umas ondas maiores, longas, comprimento de ondas maiores do que as ondas FM. Por isso que as ondas AM são chamadas de ondas longas e as ondas FM são chamadas de ondas curtas. Mas se vocês forem perceber, existem ondas mais curtas ainda do que a FM, Aqui colocou o sinal de um radar, o controle, controle remoto, pode ser da tua TV, a lâmpada está bem aqui, sol e lâmpada é luz visível, radiografia, o famoso raio-x, e aqui os elementos radioativos, raios gama, raios alfa,
raios beta, está aqui, ó, raio gama, que são daqueles que têm altíssima frequência. Aquelas ondas que têm alta frequência, geralmente elas são mais danosas para os seres humanos. Por quê? Porque a alta frequência, ela dá uma característica para as ondas que elas têm um alto poder de penetração, né? O que é isso, um alto poder de penetração? É um alto poder de penetrar, de atravessar as coisas, os objetos, as pessoas, né? Enfim, então as ondas que têm altíssima frequência são aquelas que são mais danosas à nossa saúde, porque elas são consideradas ondas que têm alto poder de penetração, alto poder que eles chamam de ionização, tá? Então ouviu falar em alto poder de ionização, alto poder de penetração? Nós estamos falando de ondas que são danosas para a nossa saúde, tá? Voltando para cá. Então essa aí é a classe de ondas que nós temos aí, eletromagnéticas, tá? Percebam que essas aqui para cá não são danosas, né? À saúde. E para cá, inclusive essa que está bem aqui, ó, que eu não falei, eu vou falar agora, é o infravermelho. O infravermelho são as ondas de calor, né? As ondas de calor. Volta aqui para a tela rapidinho. O infravermelho, não sei se vocês já viram aqueles óculos de visão noturna. O que é aquilo? É um óculos que capta o infravermelho. Nós agora, eu nesse momento, todos nós que estamos vivos, nós estamos emitindo ondas de calor. Nós estamos emitindo infravermelho. Alguns mais, outros menos, dependendo da temperatura corporal naquele momento. Nós estamos emitindo infravermelho. O que um óculos de visão noturna faz? Ele capta esse infravermelho que nós estamos emitindo. Volta para cá. Aqui nós temos algumas aplicações das ondas eletromagnéticas na medicina, né? Bem aqui, o famoso, acho que não existe essa pessoa que nunca utilizou, né? Ou nunca precisou, acho que não existe. Todos nós já precisamos fazer um raio-x na nossa vida. Então, um aparelho de raio-x que trabalha com ondas eletromagnéticas. Aqui nós temos um aparelho de ressonância magnética, né? Também ele utiliza ondas eletromagnéticas. É claro que existem outras especificidades também, outras tecnologias envolvidas, mas a princípio você sabe que ali nós temos ondas eletromagnéticas. E aqui também o tratamento contra um câncer, né? Não é o dos mais avançados, mas é o tratamento de radioterapia, né? Que também costuma utilizar ondas eletromagnéticas. Passando para cá, nas comunicações, as ondas eletromagnéticas elas são responsáveis por esse boom de informação que nós temos, né? Hoje a gente se comunica daqui do Brasil lá para o outro lado do mundo, mandando uma mensagem quase que instantânea em tempo real, ou então a gente recebe, a gente vê na nossa TV um jogo ao vivo que está passando lá no Japão ou na Europa, nós recebemos essas informações, tudo isso responsável pelas ondas eletromagnéticas. Quando o homem conseguiu entender o que era uma onda eletromagnética, quando o ser humano conseguiu criar tecnologia e saber utilizar as ondas eletromagnéticas, nós tivemos um avanço muito grande de tecnologia, tá? Tudo, claro, não somente as ondas eletromagnéticas, tem várias coisas por trás, mas as ondas eletromagnéticas elas são responsáveis principalmente por esse nosso avanço de tecnologia com celulares, smartphones, tablets, enfim. E aí eu coloquei algumas fontes, né, que eu pesquisei, algum livro ali também eu estou indicando para vocês, de Física Conceitual do Paul Hewitt, e alguns canais do YouTube, dentre eles o nosso canal, o Educa Belém, tá? Então agora eu queria agradecer a atenção de todos e estamos juntos, né, mesmo que de maneira
online, nós estamos sempre juntos. Obrigado a todos.